Muito boa tarde a todos os ministros, irmãos e irmãs, nos diferentes países, lá onde te encontras, missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje, quarta-feira, 28 de agosto deste ano 2024, é realmente uma bênção e privilégio poder saudá-los e continuar o que nesta manhã, ou já à tarde, manhã, meio-dia, estivemos conversando, que foi durante o voo, ou seja, aqui, na viagem desta manhã, rumo até aqui, até Phoenix. Aí, pois, Deus nos deu também algumas coisinhas que se estiveram falando na madrugada, quando íamos ao aeroporto, e que depois no avião abordamos um pouquinho mais, e havia algumas escrituras que queria citar, do reverendo William Branham e também do nosso irmão William Souto Santiago, e nos diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 25 em diante. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez, abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Podem sentar. Queiram ter a bondade os que estão em pé e os que estarão escutando mais adiante esta pequena conversa, a qual buscamos na mensagem que o nosso irmão William nos pregou aqui em Phoenix. Aqui ainda são as 8? Não, às 7. São às 7 da noite aqui, que são 10 da noite em Porto Rico. E nesta mensagem, por isso vem ainda um pouco de claridade, na mensagem que ele pregou, intitulada Abandonando Tudo, nos diz, na página 13 desta mensagem, que foi pregada em 2 de outubro, colocado aqui essa data, 2 de outubro de 1977, aqui em Phoenix, Arizona, e nos diz o nosso irmão William, não estarão na primeira dispensação, um pouquinho mais, um pouquinho antes. Ele vem lendo de Apocalipse capítulo 14, versículo 1, onde diz, então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E diz o irmão William, agora você pode ver que os 144.000 serão colocados sobre o monte de Sião no topo do monte. Não estarão na primeira dispensação, nem na segunda. Eles estarão no topo do monte, que é a era da pedra angular, que
por si é uma era eterna, porque tem todas as coisas eternas aí. O nome eterno do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai. Na mensagem Por que Pequena Belém, nos fala o reverendo William Branham, para ter aí o quadro do que o reverendo William Branham falou, o que significava Fênix e o que significava Tucson. E ele diz na página 4, estamos contentes de estar aqui em Jericó. E estava aí em Fênix com vocês, irmãos, nesta manhã. E os convidamos na segunda-feira à noite a Jerusalém, em Tucson, ao banquete lá. Vê? Fênix está no vale, assim como Jericó. Tucson, onde eu vivo, está na montanha. Essa é Jerusalém. Aí ele escreve Jericó igual a Fênix, Jerusalém igual a Tucson. Onde você está, Tony? Por que alguém não diz amém aqui? Aqui agora, sim, é que estou numa bagunça. Tony nem sequer apareceu. Bom, amanhã, ou a segunda-feira pela noite, no banquete em Tucson, e certamente será um prazer se vocês passassem por ali, nos desse uma visita e nos vermos. Meu tema nessa noite, se Deus o permite, é Vimos sua estrela no Oriente. E ele escreve aí Moisés e Elias, leste. E viemos adorá-lo. Esse é o tema que ele tinha para essa ocasião. E ele escreve aí, hoje, oeste. E aí também escreve o anjo com o sétimo selo. Hoje, oeste e América. O anjo com o sétimo selo. Agora já temos aí o tipo e figura para os que não conheciam dessa ocasião onde o irmão Branham representa aí e nos fala do que significa Fênix e Tucson. E nesta mensagem, que é onde ele está falando desde Fênix, ele aí continua dizendo na mensagem, abandonando tudo, ali eles estarão situados. Está falando dos 144 mil. Ali eles estarão situados com essa revelação, a qual receberão através da mensagem do Evangelho do Reino. Ter o nome escrito na testa não significa que vai escrever com lápis na testa, mas que será escrito com o dedo de Deus. E eles terão essa revelação. Portanto, eles crerão no nome eterno de Deus. Eles crerão no nome do Cordeiro. Ele recebeu esse nome, ele recebeu esse novo nome quando subiu aos céus. E quando desce, vem com esse nome e se revela com esse nome aos judeus. E eles perceberão que esse que eles receberam é o mesmo que tinham rejeitado, que foi conhecido pelo nome de Jesus, que é o nome de redenção que foi usado nas eras da igreja. Mas esse nome estaria enquanto ele estivesse fazendo intercessão. Mas quando ele termina a intercessão, ele toma seu novo nome para vir à terra e se tornar conhecido. Vejam, depois de terminar a obra de intercessão.
o qual ele nos disse que a porta da misericórdia estava por se fechar e que a dispensação da graça estava por se fechar, mas faltava que entrasse o último escolhido e que fosse selado. E ele escreve no livro dos selos, batizado, ou seja, nascesse de novo. E assim, ao entrar o último, então a porta da misericórdia, a porta da dispensação da graça ficaria fechada. E então, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, com um nome novo. E isso está prometido, que é revelado pelos trovões. E os trovões é a mensagem do anjo forte. Ninguém mais tem essa revelação. Para poder recebê-la, temos que recebê-la através do anjo forte, o anjo do leste, a luz do leste. Na mensagem, qual é a atração no monte? Aí nos fala na página 26, embaixo diz, no outro dia em pé ali, mudou a foto para a direita e aí estava Jesus. Como ele foi nas 7 eras da igreja, com a peruca branca colocada, sinal de divindade suprema. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o juiz supremo de toda a eternidade. Em pé, ali, confirmou a mensagem desta hora. E no tempo da tarde haverá luz. O que era tudo isto? O que era? Aí está falando da foto, está mostrando a foto da nuvem. Fui para o oeste. Sobre a mesma montanha, passando, com o irmão Bankswood, disse, e ele escreve aí, banco de madeira, atire uma pedra para cima. Diga ao Sr. Woods, assim diz o Senhor, verás a glória de Deus. No dia seguinte, em pé, um redemoinho desceu e explodiu a montanha, e aí desceu uma pedra angular. Pedras cortaram o topo das árvores. E ele escreve, os escolhidos é igual, pedras angulares. E das árvores, aí ele escreve das denominações. Cerca de 3 ou 4 pés da minha cabeça, 1 metro, 1,20 m, mais ou menos. Acima da minha cabeça, produziu 3 grandes estrondos e os irmãos vieram correndo. Havia cerca de 15 homens em pé ali, pregadores e tudo demais. O que foi isso? Ele disse, o que foi isso? Eu disse, está caindo juízo sobre a costa oeste. Mais ou menos 2 dias depois disso, o terremoto quase afundou o Alasca. E ele escreve Alasca e também escreve 3 explosões é igual? Tipo de USA, Estados Unidos. E escreve Alasca também. Hoje houve um tremor como de 6,1, eu estive vendo em El Salvador durante o dia. Vejam, a terra está gemendo com essas contrações violentas. Agora continua dizendo, o que é essa luz na montanha do sol? E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. O que é essa luz na montanha do sol? Do pôr do sol na floresta Coronado do Arizona? O que é essa coisa estranha que aconteceu lá em cima? Que as pessoas estavam gritando, que as pessoas que estavam viajando de oeste a leste, ele escreve América e Israel, pegavam as rochas que caíram ao seu redor e cada uma delas. Cada rocha tinha nela 3 pontas que tinham sido formadas. Os 3 são um. Elas permanecem sobre os escritórios, as escrivanias, como peso de papel, através da nação. O que é essa coisa estranha sobre o monte pôr do sol na floresta Coronado? Aí ele escreve Jesus, Elias e Moisés. É a pedra angular. As 3 são uma. Recorde, o 7º selo é de uma maneira tripla.
Agora continua dizendo, Junior Jackson, que está ouvindo, você se recorda do sonho que ele teve e que eu interpretei indo em direção ao pôr do sol? E isso aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história, um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida, e haverá luz no tempo do entardecer sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado, a 40 milhas do norte de Tucson. Pegue o mapa e veja se o pico do pôr do sol está lá. É exatamente aí onde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Ele escreve também 40 milhas e escreve no Monte Pôr do Sol, no Monte Pôr do Sol. Tudo que nunca morrerá está constantemente se desenvolvendo a si mesmo. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, desde a mesmíssima coisa acontecendo até a foto de Jesus em pé nos olhando, e agora exatamente a montanha do pôr do sol e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É um fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram a peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse? Vejam, a suprema divindade, a autoridade suprema, não outra voz, não outro Deus, nem outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. Ele escreve os anjos, ele escreve a peruca. Apocalipse 10, do 1 ao 7. E confirmando, aí à direita desenha uma pedra angular e as eras. Deus confirmando sua palavra e Deus aí uma flecha para a pedra angular. Esse é o porquê de todo esse ruído. Notem, Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, 1 ao 7 outra vez. E nos dias em que a mensagem do sétimo anjo começar a soar, o mistério de Deus será consumado. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 a 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, se revelará. E surgirão falsos profetas e falsos cristos, mostrarão grandes sinais e maravilhas. E de tal maneira que enganariam os escolhidos se fosse possível. O povo continua duvidando e geralmente a igreja está igualmente confusa. E a ciência, Tucson inteiro, ainda escrevem artigos e colocando nos jornais lá longe no Monte Lemmon. As grandes câmeras não viram aquilo se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo terminou. Só pode ir um pouquinho lá. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. E está na costa oeste. E ele escreve Monte Lemmon em cima e também à esquerda escreve o tempo terminou. E ele escreve Phoenix também. Caiu o juízo na mesma direção que ele foi, indo diretamente sobre Phoenix e atravessando sobre Prescott e através das montanhas à costa oeste, diretamente para onde estavam indo? Diretamente para o Alasca. E ela está trovejando, seguindo exatamente para essa direção. Ele escreve também Alasca à esquerda. E os observatórios e todos em Tucson continuam perguntando. A ciência investiga, tentando verificar o que é. A essa altura não pode ter nuvens, neblina nem nada. O que o fez? Onde está? Eles estão tão confusos com esse halo sobrenatural pairando sobre o céu, como estavam quando os magos viram seguindo uma estrela dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O que foi isso? Deus cumprindo sua palavra. E uma estrela se levantará de Jacó. Agora, vejam o que continua dizendo aqui o nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo. Portanto, temos que entender isso nessa hora em que estamos, porque a luz da manhã estará proclamando o nome eterno de Deus. E esse trabalho de proclamar o nome eterno de Deus conforme a palavra está prometido que seria proclamado no tempo final, através dos trovões,
que é a mensagem do anjo forte. Ninguém mais está chamado a fazê-lo, exceto que o receba através do anjo forte. Conforme a Escritura, o Senhor Jesus Cristo disse: anunciarei aos meus irmãos teu nome. Salmo 22, 22. Isso ele disse lá. Ele tinha o nome de Deus para a redenção, e foi proclamado esse nome. E agora, em sua segunda vinda, se repete a história, e é proclamado o nome eterno de Deus aos irmãos, por um dos irmãos, porque ele disse: anunciarei a meus irmãos teu nome. Portanto, será um dos nossos irmãos, o escolhido para esse trabalho, e o resto poderá proclamá-lo também, depois que o receber através de quem Deus ungiu para começar a proclamá-lo. Ninguém mais terá a revelação direta de Deus do Evangelho do Reino, porque assim está prometido. Tratar de mudar os planos de Deus é se converter em inimigo de Deus, e é se colocar na posição dos falsos ungidos, e nenhum queremos essa posição. Portanto, quando alguém percebe que esteve ocupando uma posição que não lhe corresponde, o melhor que pode fazer é reconhecer seu erro, se arrepender, pedir perdão a Deus e reconhecer então a quem Deus assinalou para essa posição. De outra maneira, se espera muito tempo, vai ficar tarde, e depois já não há tempo, e já não pode regressar, porque há uma linha de separação entre misericórdia e juízo, e Deus não envia juízo sem antes adverti-lo. Portanto, esta hora é hora de advertência para todos. Deus esteve se preparando para trazer juízo à terra, e esse juízo entra quando se converte no leão da tribo de Judá, e traz esse juízo a todos aqueles que rejeitaram sua misericórdia. Portanto, temos que estar alertas nesta hora, porque muitos dirão: mas não haveria de acontecer um rapto? Não aconteceria um rapto? E por que essas pragas sobre a terra? E eles escutarão que o rapto já passou. E eles ficaram. É melhor então ser prudentes e examiná-lo tudo com atenção, com muita oração, porque nesta hora é algo entre a vida e a morte, e nós queremos a vida, mas Cristo é a vida. Mas Cristo é a vida, e Ele nos dá a vida através da Sua palavra, a mensagem para o tempo designado. Não há outra forma de receber vida, porque Ele disse: minhas palavras são espírito e são vida. Portanto, essa é a forma de receber vida. Nesta hora, é mais tarde do que nós pensamos. E não desejo terminar nesses momentos sem antes repetir e confirmar o que Deus já falou através do quarto Elias com relação a Jericó. Phoenix, na página 11A do livro de citações, parágrafo 109, e diz assim: o fim está aqui. E isso vamos tê-lo aí aberto. Na página 11A. Párrafo 109, que é a cita que ele está lendo allí. Parágrafo 109, que é a citação que ele está lendo aí. Começa, o fim está aqui. Começa, o fim está aqui. E diz o irmão William, todos nós sabemos que neste ano 77 o fim chegou, portanto estamos vivendo no fim. Agora vejam que ele falou tudo que o irmão Branham tinha predito de 77, que se chegaria ao tempo onde a era de Laodiceia terminaria. Era o fim de tudo e a introdução ao milênio. Mas vejam, tudo isso foi falado ali e não ocorreu. Aparentemente não ocorreu. Mas vejam, ainda restava o tempo da construção do lugar santíssimo, o qual ia ser construído com pedras vivas, para depois Deus morar nesse lugar em toda a sua plenitude e entrar pela porta da dispensação da graça para poder chegar ao lugar santíssimo. Se entra por essa porta do lugar santo e por meio do sacrifício efetuado na cruz,
há 2000 anos atrás, o qual foi sua obra de redenção. E por essa porta entrou também esse grupo, que ia pertencer ao lugar santíssimo, o qual eram filhos e filhas de Deus que receberiam seu novo nascimento, entrariam a fazer parte do corpo místico de Cristo, o qual era a sua igreja, é a sua igreja, e assim estariam depois preparados para receber a segunda porção, que é o corpo eterno e glorificado. Agora, esse recolhimento foi feito, e vejam vocês, aí entrou todo tipo de peixes. E se chegou a uma etapa onde era preciso fazer a separação, para então, ao estar já esse lugar pronto, e Deus vir a morar em toda a sua plenitude, tinha que estar somente o grupo que estaria recebendo a plenitude da divindade, a plenitude de Deus. Não podia estar aí o joio. Portanto, Deus envia os anjos ceifeiros neste tempo para fazer essa separação. E assim, Deus entrar e morar em seu templo, em toda a sua plenitude, como prometeu, e realizar a obra de reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. Agora, ele aqui continua lendo, diz: o filho esperado está próximo a vir a semente de Abrão. E diz o irmão William, está falando em 62. Se estivesse o quarto Elias aqui, como diria isso nessa tarde, neste ano 77? Com todas as coisas que foram ditas por ele? Eu creio que se ele estivesse pregando, o quarto Elias, eu creio que não teria como deixar de pregar, dando a voz de alerta e mostrando o que devem fazer nessa hora. Agora quero seguir em frente. Continua dizendo nosso irmão William lendo, e tal como Sodoma vai ser queimada algum dia, não restará rocha sobre rocha em Fênix. O vale será limpo. E aí no livro de citações, ele escreve, Fênix será destruída. Continua dizendo, nosso irmão William, aqui é que vocês vivem, em um lugar que está sentenciado a ser destruído, e vivendo no ano 1977, onde Deus, através do quarto Elias, falou as coisas que foram faladas. Eu não sei o que faria, eu não sei o que eu faria se eu vivesse nesse lugar. Eu somente estou aqui de visita, mas eu imagino o que eu faria, mas não sei o que você fará. Ou seja, depois deu uma sentença como essa, vejam já, ele estava vendo tudo o que vai acontecer com Fênix. E, como quando o irmão Branham dizia na Califórnia, saiam daqui, ele já estava vendo que esse juízo divino estava caindo ali. Porque esse era o Espírito de Cristo nos profetas, os quais podem ver o passado, o presente e o futuro. E, vejam, não ocorreu. Mas há uma sentença que foi falada já, a qual, vejam, depois em 78, o irmão William já ali nos fala em vários lugares aqui, deste informe que ele deu, onde, na página 20, aqui ele diz, e nesta tarde eu digo, Estados Unidos da América, receba todos os juízos que foram falados pela boca de Deus neste século XX. Merece, os merece.
Da mesma maneira que operaram na primeira vinda de Cristo, atuaram na segunda vinda. Da mesma maneira que atuaram com o quarto Elias, quando apareceu, as denominações diziam: não cooperaremos com tuas atividades. Assim fizeram também os fariseus nos dias de Jesus. E ele teve que fazer as coisas à força. Teve que ir pregar, mesmo que o matasse. Vejam, tudo isso foi refletido no irmão Branham e também em nosso irmão William, mas em nenhum deles se cumpriu a Apocalipse 11. Eles estavam refletindo o que seria neste tempo final, porque vejam, Fênix não está destruída, mas com o cumprimento pleno disso que o irmão Branham falou e do que o nosso irmão William falou aqui numa visita que esteve aqui. E esse instrumento estar e passar pelo mesmo processo que eles passaram e falaram tudo o que seria para os Estados Unidos da América e para Phoenix. Tudo isso, já depois vejam vocês, que quando as águias, do qual falamos nesse áudio de hoje, quando as águias levantam voo, é o tempo para cair o juízo, e esse é um sinal muito grande, o qual as águias, algo as inquieta. Vamos ver se encontramos essa partezinha que lemos hoje. Deve estar por aqui pertinho, onde ele diz: aqui está, diz, e muitos poderão dizer: por que estão levantando voo? Elas sabem que essa nação tem uma sentença e virá esse juízo. E quando essas águias verdadeiras, essa é a noiva, que se reúnem onde está o corpo morto do Filho do Homem, na era da pedra angular, quando essas águias, você começa a ver que levantam voo, ou seja, para onde? A Apocalipse 4 sobe aqui. É o tempo para cair o juízo. Chegou. É que o tempo para cair o juízo chegou e Deus as inquietou para levantar voo. Portanto, quando as vir, você estará vendo o sinal para a destruição dos Estados Unidos da América. Ou seja, que depois disso, vejam vocês, já o juízo divino a qualquer momento pode cair. Mas vejam, o falou em 62 o irmão Branham, depois o irmão William em 77, e não ocorreu ainda. Mas agora, depois de tudo isto, que Deus está cumprindo nesta meia hora de silêncio, depois de cumprir certas coisas, vai cair o juízo sobre os Estados Unidos da América, sobre Phoenix e tudo que foi falado sobre essa nação. Portanto, quando você as vir, estará vendo o sinal para a destruição dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, primeiro saiu Ló com sua família. Quando Deus foi destruir o mundo pré-diluviano, Noé e sua família saíram e se colocaram, entraram na arca. E assim também as verdadeiras águias de Deus sabem o que vem. E quando percebem da coisa, que a coisa está por acontecer, não há águia que o juízo de Deus caia por cima. São águias de Deus. Deus as inquietará a levantar voo. Você o verá com seus próprios olhos. O que você dirá? O que está acontecendo? Nada está acontecendo. Vai acontecer o que Deus disse que aconteceria. Mas os verdadeiros escolhidos estão escapando. Agora, vejam o que é que está ocorrendo neste tempo final. Muitos estão vendo que algo está se movendo no meio da igreja, um avivamento,
e não sabem o que é, con sus propios ojos. mas estão vendo com seus próprios olhos. Algo está acontecendo na igreja e mais na igreja noiva, que as está inquietando. E é que se chegou o tempo em que os juízos divinos estão por cair. Agora continua dizendo. Recorde que sempre que Deus ia destruir um lugar e havia filho de Deus nesse lugar, Deus os advertia e recomendava a seus filhos o que deviam fazer. E encontramos que no tempo de Jesus de Nazaré, quando ele anunciou a destruição de Jerusalém, ele disse: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, o tempo chegou. Quem está no campo não regresse, quem está pela Judéia, fique por lá. Quem estiver pelos montes, não regresse à cidade. Quem estiver na cidade, fuja da cidade. São Lucas 21, 20 ao 21, São Mateus 24, 16 ao 18, São Marcos 13, 14 ao 16. Chegou esse tempo e o que aconteceu? Os crentes estavam atentos, viram o sinal que ele disse que apareceria. Viram os exércitos de Tito e fugiram da cidade. E nos diz a história que os cristãos verdadeiros não foram pegos ali, mas os judaizantes, ou seja, os da dispensação primeira, os da lei, ficaram presos ali e já não havia forma de sair, porque os exércitos continuaram se aproximando, até que não houve forma de sair. Mas os que tinham que sair, saíram antes. E a cidade foi destruída e foram mortos. Os incrédulos, porque não saíram, porque não tinham crido em quem lhes trouxe essa mensagem, tinham rejeitado, rejeitaram a vida. Tinham pessoas valentes ali, tinham oficiais do exército valentes, mas de nada serviu. Tito destruiu tudo, até o templo, mas eles iam ao templo orar, ao Deus que serviam, mas o tinham crucificado. Você pode ver que estavam orando, fazendo uma coisa boa, mas fora do tempo. Que foi o que ele falou no livro dos selos, na página 369, embaixo. Vocês já sabem esse parágrafo, mas vamos lê-lo para tê-lo aqui. Diz: agora notemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este. E tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. E escreve ali: Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. E quando alguém rejeita a misericórdia, despreza a misericórdia, o único que resta é o juízo. Pense. Então ali se encontravam. Não tinham nem onde se esconder. A Bíblia diz: e diziam aos montes e aos rochedos: caíam sobre nós e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. O mesmo que aconteceu, vejam, nesse tempo. E ele escreveu ali: as orações foram feitas tarde. É igual, não havia sangue no propiciatório. E ele, num escrito de um estudo bíblico, nos escreveu ali o cumprimento da visão da carpa
será a última esperança de misericórdia de Deus para a humanidade antes da grande tribulação. Ou seja, que a misericórdia de Deus pela última vez é neste tempo final, nessa manifestação dos ministérios de Jesus, Moisés e de Elias, e desde uma grande carpa catedral, trazendo a revelação dos trovões, a revelação do nome novo, a revelação da fé de rapto. E mais, um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, abandonando tudo, diz: e o que vamos fazer com isso? Não podemos fazer nada. Bem-aventurado aquele que o vê. Dê graças ao Senhor quando você vir a introdução ao milênio, porque estará vendo o que muitos desejaram ver e não viram. E não viram, estará vendo o sétimo selo. Porque o sétimo selo é o que introduz o milênio. As pragas também estão no sétimo selo. Os trovões também estão no sétimo selo. As trombetas também estão no sétimo selo. E veja o que diz nessa mensagem. Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Diz na página 14. Diz na metade da página. Josué pôde ter dito o mesmo no dia que regressou a Cades Barneia, onde tinham viajado tão longe no deserto, estavam duvidando que a terra era como Deus tinha prometido, mas Deus tinha dito que era uma terra boa que fluía leite e mel. Josué e Caleb foram os únicos que creram. Dos 12 espias que foram reconhecer a terra. E escreve do lado direito, Apocalipse 11, do 1 ao 14. Quando regressaram, tinham a evidência, um cacho de uvas que somente podiam carregá-los por 2 homens fortes. Josué pôde ter dito nessa ocasião: hoje se cumpriu essa escritura. Aqui está a evidência de que é uma terra boa. Onde no Egito pudemos achar tais coisas como essas? Não houve onde. Mas hoje se cumpriu essa escritura. E escreve Jericó-Fênix. Poderia ter dito o mesmo quando profetizou que os muros de Jericó caíram depois de rodeá-los, de cercá-los 7 vezes durante 7 dias. Ele escreve Jericó igual ao mundo. E ele escreve as 7 voltas. E isso representa também os 7 trovões. Quando o rodearam, o cercaram a última vez, os muros caíram. Josué pôde ter dito esse dia hoje, o que me disse há várias semanas o capitão supremo das hostes de Jeová, que aconteceria dessa maneira. Neste mesmo dia se cumpriu essa escritura. As paredes da cidade estavam todas derrubadas. Tomemos a cidade, nos pertence. Hoje se cumpriu essa escritura. Quão maravilhosamente se levantaram os homens de Deus pelas coisas corretas. Agora, como nosso irmão Miguel, agora há pouco durante a tarde, lhe mandei um áudio e ele me mandou outro, onde ele também estava me falando da represa que há aqui em Phoenix. Como se chama? Hoover. Ou seja que, vejam, como pode ser varrido uma cidade? Pode ser de várias formas. Quer seja com um terremoto e que essa represa que está aí em cima se rompa e toda essa água varra todo esse plano, esse vale de Jericó, ou seja, de Phoenix, e se cumprir tudo o que foi profetizado pelo reverendo William Branham. O juízo já está falado e ditado sobre toda essa região e sobre a América do Norte. Nessa mensagem de informe, também o irmão William, ali numa parte, ele diz: assim que esse é o porquê. Não desejaria pisar mais no lugar que foi amaldiçoado pelo poderoso Deus. Agora vejam, depois disso, quantas vezes ele veio? Vejam, porque não era o tempo para cumprir
esa Deus, profecía. essa Luego Dios le profecia, mostró e depois todo lo que en Deus esse momento, en el lhe mostrou 78, tudo que nesse todavía él no momento, em sabía, 78 no le había ainda, sido ele não revelado. sabia, não Luego, tinha lhe sido ele revelado. E depois ele novamente, veio a los novamente Estados Unidos de América, muchas aos veces. Estados Unidos da América, muitas vezes. Nos Viajábamos percorridos, por viajávamos Norteamérica muchas veces, pela América do Norte, muitas vezes. Eu acompanhei, que hasta e vejam California vocês, fue, que donde también allí foi até a Califórnia, onde também ali foi falado um juízo sobre Los Angeles, Califórnia, que será fundada. Mas agora, vejam, nessa ocasião, onde estamos aqui em Phoenix, Arizona, eu não regressarei a Phoenix, Arizona. Não regressarei a um lugar onde Deus já ditou o juízo divino e será destruído. Será varrido, como diz aí. Ou seja, que hoje se cumpriu essa escritura plenamente. Isso que ele falou, que ele disse que não pisaria num lugar onde já está maldito. Volto e leio, diz, os Estados Unidos da América está maldita. É a mensagem, essa mensagem do Evangelho do Reino. Seu lugar, onde chegará, será Israel. Tomou sua trajetória já. Essa mensagem, junto com o que prega, afirmou seu rosto para chegar a Jerusalém. E vejam vocês que ali, depois que ele falou isso, e vejam vocês o que, depois dessa trajetória, até que Deus levou esse instrumento, ele voltou muitas vezes. Mas vejam agora, como tudo isto já tem um cumprimento pleno, porque o rosto do instrumento onde Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias já está afirmado a chegar a Jerusalém, a Israel. A mensagem, agora vejam como tudo está se cumprindo plenamente essas escrituras, as quais têm múltiplos cumprimentos. Agora vejam na página 83 do livro de Citações, parágrafo 704, nos diz aqui, esta porção, o que vimos, página 83, parágrafo 704, o que vimos deveria pôr cada alma em ação. Deveria fazer uma igreja que faria um avivamento aqui em Phoenix, que as pessoas voarão da Europa ver o que está acontecendo. Dirão, há um lugar no Arizona que se chama Vale de Maricopa, uma cidade chamada Phoenix. Ali se arrebentou algo até que os 7 trovões de Apocalipse 10, que nem ainda estão escritos na Bíblia, foram manifestados. O poder de Deus, o tempo do fim está aqui. O anjo juntou os cabos soltos e aqui estamos. E escreve em cima, os 7 trovões soando em Phoenix. O poder de Deus, o tempo do fim está aqui. O anjo juntou os cabos soltos e aqui estamos. Amém. Estava começando a escrever essas coisas e ele disse, não escreva, sele-as. E no dia do som do 7º anjo, 7ª era, a era de Laodiceia, o mistério de Deus, tudo de Deus, como Deus não é um montão de deuses, mas um Deus, todas estas outras coisas serão todas consumadas a esse tempo. E em cima também desenha à esquerda uma pirâmide e as eras e uma estrela de Davi em cima. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William,
Portanto, veja tudo o que há no sétimo selo para ser visto. Eles lá viram 3, mas mais adiante depois viram um só, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, muitos pensarão que são 3, Jesus, Moisés e Elias, que é o que lemos aí do monte. Qual é a atração no monte? Das pedras com 3 lados, e depois diz que ficou um só, ou seja, é um só. Portanto, muitos pensarão que são 3, Jesus, Moisés e Elias, mas esses 3 serão um só, o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, utilizando algum véu de carne que ele tem escolhido do meio da noiva gentia, mas nós olharemos atrás do véu e veremos Deus. Recordem que sempre o véu é o motivo de tropeço, mas se olharmos atrás do véu e observarmos o que é feito por quem está atrás do véu, e o comparamos com o que foi prometido, se concorda, esse então é Deus em Morfe, mudando de véu. Portanto, nunca coloque sua vista no véu de carne que Deus usa no tempo que o usa, porque o encontrará muitas faltas. Porque ele encontrará muitas faltas, tropeçará nele e perderá a bênção que Deus está trazendo através desse véu. Olhe atrás do véu e veja Deus se movendo em cena, cumprindo o que ele prometeu para o seu povo. Essa é uma hora em que ele prometeu cumprir essas promessas, mas recorde, sempre será Deus em simplicidade. A cada dia mais simples e mais simples. Quanto maior a obra que ele estará fazendo, será mais simples a forma em que fará. Portanto, temos que olhar para trás e ver as coisas grandes que Deus fez e reconhecer os véus de carne simples que ele usou e ver as coisas grandes que Deus prometeu para este tempo e saber que ele fará utilizando algum véu de carne insignificante que para a mente humana não tem nenhuma qualificação para ser essa pessoa, mas em si a pessoa que estará fazendo a obra será Deus através desse véu de carne. Agora vimos como tudo está se cumprindo de uma forma tão simples que o único lugar onde pode suportar tais sacudidas é o aprisco do Senhor. Ou seja, que o que lemos de Hebreus capítulo 12 é o que vai ocorrer neste tempo final. Isso está em selos ou eras. Vamos ver. Se é em eras editado. Onde fala do terremoto do Alasca. 362 das eras, não é? Eras, creio que por aí é que estava falando de Alasca, não é? Estava buscando a 359 também, onde ele fala a 373 dos selos, onde ele disse, reconhecemos que nos resta pouco tempo, e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus onde se encontra o sacrifício. Depois ali será o fim. Já não haverá esperanças para o mundo. Ali será seu final. Nesse tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma teus filhos sob teu braço agora mesmo. Junte os cordeirinhos em teu seio e alimente-os com a palavra para que sejam fortalecidos para te servir. E na 300... Qual era a de 362? Aqui está a 362 do livro das eras, editado, diz
Acá la 361 abajo. Aqui é a 361 embaixo. Hebreus 12:26 dice, la voz del Hebreus cual entonces 12:26 diz, a conmovió voz do qual então abalou mas a ahora terra, denunciado diciendo, mas "Aún agora vez, denunciou, e eu dizendo conmoverei ainda não uma somente vez, a terra, mas e aún abalarei o não cielo. somente a terra, mas Uma vez também o mais, Deus céu. sacudirá a terra, e esta vez cairá todo Uma lo que vez puede ser mais, derrumbado. Deus sacudirá a terra e dessa vez Entonces, cairá Él la tudo que renovará. pode ser derrubado. Em Então, março de Ele a renovará. Em março de aquele terremoto no 1964, Alasca, aquele el Viernes terremoto no Santo, Alasca, conmovió na el Sexta-feira mundo inteiro. Santa, Aunque no lo abalou o mundo desequilibrou, inteiro, Deus mesmo que não solamente estava desequilibrou. avisando com um temblor Deus mundial, somente que muito estava pronto avisando hará com uma um escala tremor muito mundial mais que muito em grande, breve muito fará mais numa escala muito grande. Ele vai maior. castigar este Muito mundo maior. maldito por Ele el vai pecado, castigar este com mundo truenos e maldito pelo temblores. pecado, Hermano com e trovões e irmã, tremores. há um solo Irmão lugar que pode irmã, suportar tais há um só sacudidas. lugar que pode E esse suportar lugar é tais ser redimido del sacudidas. Senhor Jesus. E esse lugar é o Ele aprisco uma do flecha, Senhor hace uma Jesus. pedra angular, E aí desenha uma flecha e escreve até uma hoje, pedra angular. E escreve hoje. E vejam, E as eras. E vejam, a flecha para a pedra angular. Aí é onde as águias subiram. Elas estavam inquietas, mas houve uma voz que disse, sobe aqui. Esse é o sinal grande, o qual o mundo está vendo, mas não entende o que está ocorrendo, o que está passando, acontecendo. É no aprisco do Senhor Jesus, eu rogo, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível para você, que entregue sua vida completa, sem reservas a Jesus Cristo. Quem, como fiel pastor, o salvará, o cuidará e o apresentará sem ruga e sem mancha, em glória com muito grande regozijo. Vejam, tudo que se esteve cumprindo e se está cumprindo neste tempo final. É o que foi prometido, que estaria ocorrendo e que, com nossos próprios olhos, estaríamos palpando todas essas profecias e visões e sonhos. E tudo que não se cumpriu hoje está se cumprindo e se estará cumprindo plenamente. Hoje, pela manhã, vejam, vimos pelas notícias esse alinhamento planetário de 6 planetas e vejam, parecia uma casualidade que nós estejamos aqui em Phoenix e um lugar onde ele tinha escrito que muitos se aborrecem, ou seja, se colocam alguns até bravos, mas vejam, teriam que se colocar a questionar ou a discutir com o Espírito Santo, que nessa ocasião, através do nosso irmão William, escreveu isso aí, o qual tem um significado tão simples, mas se complicam, e é onde ele escreveu que ele diz, porque recordem, há ministérios, os quais Deus repetiu, que operou em tempos passados como Elias, Eliseu, João Batista, Reverendo William Branham e o quinto Elias, das duas oliveiras de Apocalipse 11. E o irmão Branham nos selos diz que há 5 Elias. E o irmão William diz, há um quarto Elias e um quinto Elias. Não há um quarto Elias e meio. E tudo isso o conhecemos, mas ele deixou escrito aqui e já o lemos e tudo isso tem um significado muito importante e bem simples, mas que vejam, vai se deixando aí, isso não mostra-lhes ainda. E deixa que isso continue operando, porque vejam vocês, muitas vezes ele dizia, quando a 1094, creio que ele dizia, você quer me dizer que Jesus disse isso de propósito? E ele disse, sim, para reduzir o grupo. Ou seja, que muitas coisas, vejam, isso ele deixa escrito ele aí. Diz, no outro dia, página 141, parágrafo 1263, no outro dia, em cima da montanha, eu estava em pé ali e disse, Senhor, eu tenho uma porta aberta na nação inteira, tanto que eu sei. Essa é Phoenix, Arizona. Vocês são a única que tenho. E eu comecei a descer a montanha justo tão claro como eu alguma vez ouvi alguém falar, disse,
Que te importa isso a ti? Segue-me a mim. Siga-me a mim. Ele escreve aí, Fênix é uma porta aberta para o sexto Elias. E isso o irmão William escreveu. E isso causou revolução para muitos. Mas vejam, tudo isso tem uma explicação tão e tão simples, que ocorreu o mesmo que ocorreu quando Elias estava ali, rindo daqueles que estavam tratando de chamar os seus deuses e se cortavam e tudo, e ele dizia, bom, olha para ver se é o melhor estar descansando o teu Deus. Olha para ver se não vai ser que esteja dormindo. Agora vejam que Elias ali podia dizer, bom, continue buscando revelações por aí, para ver se conseguem. Que o Espírito de Deus fale a vocês e que a coluna de fogo desça aos seus grupos. Não descerá, nem estará no meio desses grupos incrédulos, mas somente o grupo pertencente à era da pedra angular e dispensação do reino que subiu essas águias acima, sob esse chamado a subir, sob esses ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Jesus, Elias e Moisés é a pedra angular. Foi para mim um privilégio grande ter essa conversa assim nesta ocasião e ler para vocês alguns lugares onde nos mostrou o reverendo William Branham e também nosso irmão William tudo que está sentenciado já para a nação americana e também lugares em específico como Phoenix, Los Angeles, Califórnia, a Flórida. Ele diz num lugar que as ondas chegarão até Kentucky, é preciso ver, porque se é pela área da Flórida, chega mais perto, mas diz que 1434 ele fala aí, 161, página 161, parágrafo 1434, vejam, nações estão se degradando, o mundo está caindo, pedaços de 1.500 milhas dele, 300 ou 400 milhas de largura se afundará, tem aí o que está cortado aqui, se afundará 100 ou talvez 40 milhas embaixo nessa grande falha lá fora, um desses dias, e ondas se levantarão até o estado de Kentucky, vem? Essa grande falha é a falha de San Andrés. E quando o fizer, sacudirá o mundo tão forte que tudo que está em cima dele será sacudido. E ele escreve aí, Califórnia, vê? O terremoto. Tudo será sacudido. Essa é a escritura que lemos de Hebreus capítulo 12, versículo 26 em diante, onde será abalado não somente os céus, mas a terra também. Jesus, Elias e Moisés é a pedra angular. Já de Jericó, passaremos a Jerusalém. Subiremos a Jerusalém, ou seja, a Tucson. Assim que vejam, já depois de tudo o que foi falado e que tenha estado cumprindo o instrumento correspondente a tudo isso que foi falado aí, o qual eles o mostraram em seus ministérios como se fosse ocorrer aí nesse momento. Vejam, quando vem o personagem, o qual cumpre essa profecia plenamente, e já estão cansados de escutar talvez muitos, isso não vai ocorrer. Estejam com os olhos espirituais bem abertos, porque nesse tempo é o tempo de que Deus cumpra, ou de cumprir, Deus cumprir todas essas profecias e visões que não foram cumpridas em tempos passados, porque eram tempos onde
estava mostrando o que seria Deus realizando essa promessa por meio desse instrumento, que Deus estaria levantando no fim do tempo, cumprindo a vinda do Senhor. Na terceira etapa, com os ministérios de Jesus, de Elias e de Moisés, que são a pedra angular. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus, as bênçãos contidas nesta dispensação, a dispensação do reino, e nessa meia hora de silêncio onde o céu está em silêncio. Não há nenhuma atividade ali. A ação está aqui, na terra. Os trovões estão soando onde? Na terra, não no céu. Que Deus os abençoe e guarde a todos hoje, 28 de agosto deste ano 2024. Que Deus os abençoe e guarde a todos.